bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. Para isso eu trouxe aqui uma especialista, a Keila, minha esposa. Queria que você apresentasse hoje de um jeito que você ainda não se apresentou, de um jeito diferente, criativo. Nossa, amor, já chega assim com desafio na cara. Meu Deus do céu, olá. Eu sou a esposa do Juan, mãe do Noah. Sou mais madura que o Juan. Especialista, né? Especialista, verdade, né? Mas é um prazer estar aqui e vai ser muito bom falar sobre esse assunto, né? Que a gente está precisando de maturidade. Sim, nos muita nossos dias maturidade. atuais. É verdade. E nós vamos falar dessa relação maduro versus imaturo. Nós vamos falar da maturidade no contexto político que a gente vive no nosso Brasil, no contexto de dicotomias, né, de bipolaridades, de separação, de brigas, enfim. Como que o maduro e o maturo lidam nessas situações, né? Eu acho que a primeira definição que a gente precisa trazer é o que é uma pessoa madura. O que é uma pessoa madura? Você que responde. Hoje é Não, você que responde. Você é especialista hoje. Eu trouxe você aqui pra eu te entrevistar. Não, a gente vai fazer o inverso. Não é pra fazer diferente? Eu vou entrevistar ele, gente. O que é uma pessoa madura, Juan, pra você? Olha, uma pessoa madura, na minha opinião, é uma pessoa que ela já passou por muitas coisas, ela é uma pessoa experimentada na vida e até por isso maturidade não tem a ver com idade. Durante muitos anos, isso que me foi ensinado. Maturidade tem a ver com idade por causa dessa questão da experiência. Quanto mais tempo de vida, mais experiência a pessoa tem. Porém, existem pessoas que têm um tempo de vida menor, mas foram muito intencionais, elas foram muito experimentadas na vida e elas acabam evoluindo no nível de maturidade maior do que quem não já tem muitos anos. É como um carro. Você pode ter um carro 2022... com 80 mil quilômetros rodados, e você pode ter um carro 1960 com 10 mil quilômetros rodados. Não é a questão do tempo, é a questão da quilometragem. Então, uma pessoa madura, ela é uma pessoa que ela já viveu tanta coisa que ela sabe priorizar o que é certo, sabe? Ela sabe responder, ela não reage de acordo com as emoções, ela tem princípios, valores, ela tem um norte, ela é perene na vida, ela tem equilíbrio emocional, mas isso é construído a partir de uma experiência. É uma construção, isso não acontece da noite pro dia. E na sua opinião, quero ouvir você também. Eu acho que é isso mesmo, que a gente tem até percebido na sociedade, né? Hoje a gente tem muitos jovens que conseguem trazer essa maturidade quando eles absorvem bem aquilo que eles vivenciam, né? Então, quando eles buscam conhecimento, quando eles buscam sabedoria. Eu falo por você, por exemplo, né? A gente tem uma diferença de idade e eu lembro que quando a gente se conheceu, você se destacava pela sua maturidade, né? Então, você mudava as suas conversas, você buscava conhecimento, você estava bem em todas as rodas de conversa. Então, isso traz a maturidade, traz essa propriedade, né, daquilo que você experimenta e daquilo que você pratica, né? Eu acho que algumas características são importantes, assim, como a sabedoria. Eu acho que é uma característica de uma pessoa madura. Você falou aí a questão do equilíbrio, né? De você saber se portar diante das diferentes situações, né? Não ir para os extremos, mas conseguir se manter ali. É como se o maduro não fosse o termômetro, mas o termostato da situação. Então, o termômetro, ele é facilmente influenciado. Se tá todo mundo nervoso, ele fica nervoso também. Mas o termostato, não. Então, o maduro, ele é como esse termostato que, tipo, se ele precisa esfriar o ambiente, ele esfria. Se ele precisa esquentar o ambiente, ele aquece. Mas ele nivela o ambiente de acordo com o equilíbrio daquilo que é bom pra todo mundo. E o maduro, ele chega nos ambientes e esse é o papel dele, né? Trazer o equilíbrio, trazer uma reconciliação, a moderação. Diante das coisas. Agora, eu fico pensando, como ter essa maturidade? Né? Por exemplo, para você, assim, que é um diferencial na sua faixa etária, com relação aos outros que estão na mesma faixa etária, que às vezes não estão casados, com filhos, não estão à frente de uma igreja. Como que você, na sua trajetória, conseguiu absorver essa maturidade? Olha, eu acho, olhando pra minha história, pra minha vida, então, pra quem não sabe, eu comecei a namorar com aquilo, eu tinha 13 anos, ela tinha 18, eu tava, sei lá, na quarta, quinta série, ela tava já na Universidade Federal de Minas Gerais. Então,
eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, né? Uhum. Tanto no namoro quanto amizades, enfim. Mas uma coisa que eu acho que eu cultivei é ter a perspectiva do aluno. Então, eu sempre tô aprendendo, sempre. Não importa com quem eu estou, Sim. não importa a roda da conversa, não importa o teor da conversa, eu sempre estou aprendendo. Eu sempre quero ser o menos inteligente da minha roda, eu quero sempre aprender, eu quero sempre extrair, então eu nunca me porto com uma postura arrogante diante das situações. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu aprendi numa velocidade muito rápida por causa, acho que, dessa questão de estar aberto para aprender. Uma segunda coisa que a Bíblia diz, né? Se você quer sabedoria, peça e Deus vai dar livremente. Sim. Então, quanto mais você pede, mais você tem. E você que me conhece, a gente ora junto todos os dias, de manhã e de noite em casa. Você sabe o quanto eu peço por sabedoria e hoje já é uma coisa que a nossa família pede como um todo, né? Mas você sabe o quanto eu peço a Deus sabedoria, o quanto eu peço a Deus discernimento espiritual. E Ele dá. Essa é a prática que eu tenho vivido, essa é a experiência que eu tenho vivido. Ele dá realmente. E eu tenho desfrutado disso que Deus tem dado. Sim, legal, que bacana. Mas hoje, qual que você acha assim que é a necessidade dessa maturidade na sociedade? Olha, Por que ser maduro, né? porque numa sociedade dividida, nós precisamos de pessoas que, como que eu posso falar? Elas testifiquem do ministério que Deus nos deu, que é o da reconciliação, né? Então, 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, não importa se é professor, médico, advogado, se é um videomaker, se é um editor, se é um pastor, o nosso ministério final é o ministério da reconciliação. E é impossível você promover a reconciliação sem maturidade. Então, a maturidade se torna ainda mais importante agora nesse contexto, onde as famílias estão rachadas, onde as amizades estão quebradas. Nós precisamos da figura do maduro pagando o preço pela reconciliação do povo. Que legal. Eu fico pensando, amor, se, por exemplo, teria como a maturidade ser facetado. Por exemplo, uma pessoa é madura numa área, mas em outras não. Você acha que isso é possível ou não? A maturidade ela vem como um todo? Não, eu acho que isso é ser bem dotado, é ser talentoso. Mas a maturidade, ela traz equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, uma pessoa madura, ela é madura espiritualmente, ela é madura emocionalmente, ela é madura nas relações. É impossível, na minha opinião, um maduro ter problema de relacionamentos, né? Ou um maduro ter problema, sei lá, né, de crises. Então, sim, ele tende a ser uma pessoa perene. As crises podem acontecer e acontecem, mas elas são mais esporádicas, elas são coisas assim que não faz parte do cotidiano da pessoa. Uma pessoa madura, ela é equilibrada. É porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando, não, eu tenho maturidade emocional, mas quando a gente vai conversar e quando a gente vai caminhar perto, a gente vê que aquela pessoa não é ajustada financeiramente. O pior cego é o que não quer ver. Então, eu vejo muitas pessoas se enganando hoje. Elas estão dizendo para si, mas elas não testificam. Então, é importante que as pessoas testifiquem para você. Antes de você falar, eu sou maduro, é importante você ouvir das pessoas, elas dizendo, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa equilibrada. E, normalmente, as pessoas vão reconhecer como maduro uma pessoa constante, equilibrada, uma pessoa perene, uma pessoa perseverante. Isso eu acho que é a grande marca da maturidade. Bacana. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse abordar exemplos, né? Então, por exemplo, o que é ser uma pessoa madura no âmbito da família, no âmbito da igreja e no âmbito da sociedade mesmo, da política. O maduro, dentro da casa, se você for olhar um contexto familiar, você tem pai, mãe e os filhos, né? Quem que é o maduro ali da relação? Os pais. Os pais. Deveriam ser, mas são os pais. E aí, o que acontece? Quando os pais fazem algo que os filhos não querem ou não gostam, sei lá, não deu o videogame que queria, não pagou a internet do mês, enfim, faz algo que eles não gostam. Qual que é a reação dos filhos? Rebeldia, né? Pirraça. Pirraça, rebeldia. Eles falam assim, eu não te amo mais. Se tranca no quarto. Greve de fome. Faz tudo isso, né? Agora, e quando os filhos fazem algo que os pais não gostam? Quebram um vaso, sabe? Estraga algo da família ou desobedece na escola. Por um acaso o pai faz greve de fome? Não. Por um acaso o pai fala que não ama mais? Por um acaso o pai não quer mais conversar com o filho? Pelo contrário.
Mesmo que o filho faça aquilo que é errado, Sim. o pai permanece ali em equilíbrio e em constância. Ele vai manter, ele vai suprir, ele vai estar lá presente. Então, esse para mim é o exemplo maior da maturidade. Os maduros pagam o preço pelos imaturos. Os Certo. maduros acolhem os imaturos. Os maduros direcionam os imaturos. Eles são suporte, eles são base para os imaturos. No contexto de igreja, não é muito diferente. Então, nós como maduros, nós temos que pontuar o que é constrangedor. E nós temos que corrigir o que é comprometedor. Então, por exemplo, nesse contexto político, a pessoa se autodenominar esquerda ou direita, olhando assim, é só constrangedor. Mas a partir do momento que o pessoal de um lado começa a defender o aborto, aí é comprometedor, é contra a vida. Nós precisamos pontuar. A partir do momento que ele está dizendo que ele vai acumular e ele não vai cuidar de ninguém, é comprometedor. Isso é acúmulo, é idolatria, a gente precisa tratar. Então, na igreja e na política, o maduro sempre ele vai lidar de maneira mais aceitável com aquilo que é constrangedor, mas ele vai pontuar o comprometedor. O que está acontecendo hoje, Keila? É que nas relações há muito mais pessoas imaturas do que maduras. Sim. E aí o que acontece? O imaturo, ele quer pontuar e ele quer tratar o constrangedor, sabe? E ele perde amizade pelo constrangedor. Ele desgasta, né? Ele se desgasta pelo constrangedor, ele perde a família, ele perde o casamento e aquilo poderia ser relevado, porque as pessoas pensam diferente, sabe? As pessoas têm contextos diferentes. Mas não, ele perde tudo por aquilo que é constrangedor. Nessa questão da igreja, né? Eu acho que a gente tem vivido tempos que a gente precisa avaliar, né? A nossa conduta como cristão e a conduta das nossas igrejas também, né? E dentro do ambiente da igreja, como que você auxilia assim, nessa questão do conviver com os imaturos? Qual é a nossa reação com relação a eles, né? O maduro subentende-se que ele tá cheio, né? Que ele tá satisfeito, ele tá pleno, ele não tá vazio. O imaturo tá vazio, o maduro não. Então, eu parto para uma relação com o imaturo por esse pressuposto. Eu vou lá para agregar. Certo. Eu vou lá para somar. Eu vou lá para derramar na vida dele algo de bom e não ao contrário. Se eu vou pela ótica do consumo, se eu for pela ótica de que ele tem que agregar valor em mim, bom, aí já não vai dar certo. Porque, assim, o imaturo, ele cria muita expectativa, né? O imaturo, ele é alguém orgulhoso. O orgulhoso, ele tem uma imagem de si maior do que deveria. Por causa disso, ele gera muitas expectativas, porque ele acha que todo mundo tem que satisfazê-lo. Porque ele tem uma imagem de si maior do que deveria ter, ele acha que todo mundo tem que satisfazer ele. Então, o imaturo, ele é orgulhoso. O orgulhoso, ele gera muitas expectativas. E porque gera muitas expectativas, ele se frustra muito, né? Ele quebra relacionamento, ele vai embora, ele sai do grupo de WhatsApp porque ele vive frustrado. Então, eu preciso partir do pressuposto de que eu estou cheio. E por causa disso, eu vou me esvaziar. Então, eu não tenho expectativa. E se eu não tenho expectativa, eu não vou me frustrar. E mesmo que ele fale mal de mim, isso não vai me abater. E mesmo que ele me critique, isso não vai me abater, porque eu estou indo ali para derramar. Entende? Sim. Eu acho que essa tem que ser uma relação como um todo, né, na igreja. Porque às vezes a gente tinha aquela ideia de que o imaturo é o que está chegando agora. Mas, na verdade, a gente tem muitas pessoas, como você falou, que não é tempo, né? Tem muitas pessoas né? que estão dentro da igreja, que vivem uma religiosidade, mas não uma maturidade espiritual, né? Então, esse tem que ser um olhar no me relacionar com o próximo. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, você tem um menino que saiu dentro de casa e um menino que ficou dentro de casa, né? O menino que ficou dentro de casa, ele tem mais tempo dentro de casa do que o que saiu. Sim. Mas o que saiu tem mais experiência do que ele, porque ele teve a experiência do erro, ele teve a experiência do arrependimento, ele teve a experiência da mudança de atitude, ele teve a experiência de voltar e de reconstruir. A maturidade dele tem de ser maior do que o outro que estava lá, mas era religioso, né? Ele estava por causa das bênçãos do pai, não do pai. Então, não tem a ver com tempo, tem a ver com experiência. Então, o maduro, quem é? É quem sabe quem ele é. A identidade dele é bem definida, né? Se você mandar um leão postar corrida com um cachorro,
ele não vai postar corrida. Sim. Ele sabe quem ele é, ele não precisa provar nada pra ninguém. Mas o imaturo, ele não tem convicção de quem ele é. Ele não tá provando pras outras pessoas apenas, ele tá tentando provar pra ele É isso mesmo. Ele não tá tentando convencer os outros, ele tá tentando se convencer de Uhum, quem ele é. uhum. Então ele entra em toda disputa, ele entra em toda briga, ele entra em toda discussão, mas o maduro não. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o propósito da sua vida, por isso ele não vai lutar lutas que não valham a pena. Ele não vai entrar em discussões que não valem a pena. O imaturo, ele não pode ver alguém discutindo que ele vai fazer parte daquela discussão. Sabe, é discussão teológica, é discussão política, é discussão de ideologia. Ele não perde uma discussão. Já o maduro, às vezes vai olhar para uma discussão e ele vai sair fora, porque ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, isso não vai levar a lugar nenhum. Uhum. No final das contas, ninguém convence ninguém, sai brigado daqui, eu não vou fazer parte disso. Então, o maduro, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o seu propósito de vida, ele sabe que a vida na Terra passa muito rápido, ele não vai perder tempo à toa, ele é focado no que ele tem que fazer e ele se relaciona para repartir, para abençoar e para dar. Tá. Eu acho que seria legal a gente refletir um pouco quais as consequências, então, dessa imaturidade na igreja, né? Como é o nosso convívio maior, eu acho que vale a pena a gente focar e trazer essas coisas. Por exemplo, na igreja, a gente muitas vezes está reunido e não unido, né? E isso é uma consequência da imaturidade. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa diferença do que é uma igreja unida e do que é uma igreja reunida. Outro dia eu vi o Paulo Borges falar sobre essa questão da união Uhum. e da reunião, né? Ele é um cara que fala muito sobre unidade no Brasil. Sim. E ele tá falando justamente sobre isso. E é interessante porque é muito real, é muito verdadeiro, né? Se você joga comida no chão, os animais vêm. Vem urubu, vem cachorro, vem Sim, galinha. se amontou. Ele se amontou, eles se reúnem, né? Mas o urubu não tem compromisso com o cachorro. Uhum. O cachorro não tem compromisso com a galinha. Pelo contrário, se acabar a comida no chão e ele tiver com fome, ele come a galinha. Sim. O urubu come o cachorro. Uhum. E é isso que está acontecendo na igreja. Porque nunca houve uma união, mas uma reunião em torno de um interesse. Quando você tira o interesse, eles começam a se matar. É fogo amigo. Então é justamente isso que está acontecendo, não só na igreja, Keila, mas eu vou além, no casamento. Uhum. Muitos casais não estão unidos, eles estão reunidos. Entendi. Então eles estão reunidos em torno de um interesse, eles estão reunidos em torno do dinheiro, eles estão reunidos em torno do prazer mútuo. E aí, quando um adoece e não pode dar mais prazer pro outro, ou quando um quebra e não tem Sim. mais o recurso financeiro, eles começam a se matar, né? E aí destrói o casamento. Isso eu vou além. Não é só no casamento, isso tá nas amizades. Porque a gente tá vivendo um tempo de network, não mais de amizade. Sim. Então, enquanto tem comida em comum, então enquanto um consegue ajudar o outro, a gente tá aqui dando risada, sabe, brincando. Tira isso. Tira. Acabou a amizade. E você né? vê que acaba a amizade. Então, a verdade é que a gente não tá unido, nós estamos reunidos. E isso tem muito mais a ver com os animais do que com o ser humano. Aham. Né? Porque o animal se move pelo instinto, o animal se move pela fome. O ser humano deveria se mover pelo propósito. Então, o maduro, ele sabe que o pai dele já providenciou tudo. E a gente tá falando agora de maturidade espiritual, né? Ele sabe que o pai providenciou. Olha pro lírio do campo, não trabalha, mas veste do melhor dessa terra. E o passarinho come do melhor dessa terra. Por quê? Porque eles estão aonde Deus plantou, fazendo o que Deus mandou, não falta recurso. Então, se não falta recurso, se o meu pai proveu tudo que eu preciso, eu não me movo pela falta, eu me movo pelo propósito. Então, às vezes, o pecado nos assemelha mais um animal irracional do que um ser espiritual, a semelhança de Deus, entendeu? Então, quando a gente amadurece espiritualmente, o que acontece? Agora eu não tenho um compromisso com a comida, eu tenho um compromisso com você. E é essa aliança do casamento, na saúde, na doença, na tristeza, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. O que eu tô todo dizendo pra você no casamento? Keila, eu não tenho um compromisso com o prazer do casamento. Eu não tenho um compromisso com o dinheiro do casamento. Eu não tenho um compromisso com a estética do casamento. Eu tenho um compromisso com você. E mesmo que a gente atravesse um deserto, e mesmo que a gente atravesse uma doença, e mesmo que a gente atravesse a pobreza, nós estaremos juntos. Isso é união. E é isso que está nos faltando na igreja. Termos compromisso com as pessoas. Então, independente da opinião,
porque pode ter opinião diferente, porque há contextos diferentes, há histórias diferentes. Então, independente da opinião, independente da vestimenta, independente do gosto, Sim. a gente tá junto, Sim. porque eu tenho um compromisso com você, entende? Sim, eu acho que é isso que traz a unidade do corpo, né, como um todo, porque o próprio Jesus falou que não tinha como ser todos iguais. Uhum. Então a gente vai ter diferença mesmo, o que tem que nos unir é o amor mesmo O a Deus acima imaturo de quer tudo. que todo mundo seja igual, Sim, porque ele não exato, consegue lidar com o exato. constrangedor. Eu acho que uma outra consequência também é essa questão do servir, né? Que você vem trazendo. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu tô indo para transbordar e de que eu tô indo para abençoar o outro, eu consigo servir. Que eu acho que é das coisas também que reflete hoje. Hoje, na nossa igreja, a gente tem sempre os mesmos servos em todos os ministérios, praticamente, por imaturidade de outros, né? Que estão sentados no banco para consumir e não para transbordar. Você concorda ou você acha que... Sim, porque é aquilo, né? Se você sabe quem você é, se você Uhum. sabe o que você veio fazer nessa vida, você não tem tempo a perder. E nós viemos aqui para servir, nós Sim. viemos aqui para agregar valor. A verdade é que nós somos um canal Uhum. que liga a origem ao destino, né? E se você retém, se você fecha esse canal, a água apodrece. E tem muita gente doente porque não está entregando o que deveria entregar, não está servindo quanto deveria servir, não está repartindo como deveria repartir. Então, às vezes, a maldição é apenas uma bênção mal usada. Porque, por exemplo, num casamento, às vezes Deus muito recurso para um casal e porque eles estão acumulando, aquele recurso se torna uma maldição na vida deles. E aquele recurso que poderia fazer a família crescer e ser abençoada, às vezes é o motivo do divórcio. Uhum. Entende? Uhum. Então, às vezes, uma maldição é uma bênção mal usada. Por quê? Porque nós somos canal. E quando nós deixamos a água passar, sempre tem água no canal. Sim. E aonde essa água ela é liberada, a vida. Então, o processo da maturidade nos leva a servir o próximo. Uhum. A maturidade nos leva a reconciliar. A maturidade nos leva a repartir. A maturidade nos leva a abençoar. Legal. E na política? Não acho que seja muito diferente, porque o ser humano é um só, né? Uhum. Então, às vezes a gente vai compartimentalizando, é assim mesmo que fala? Compartimentalizando. A vida em várias parcelas, né? E a gente é como aquele marabalista. Tá certo? Malabar. Ih, agora, malabarista. Isso aí mesmo. É A isso gente aí. fica tentando Equilibrar né? as coisas. Uhum. Mas nós somos um ser integral. A diferença é talvez no aspecto externo, né? Como que essa maturidade se evidencia. Uhum. Então, dentro de casa é no sacrifício, é no servir, na igreja também. E na política talvez seja pensar no bem de todos. Sim. Então, o imaturo, ele tá assim, não, porque vocês não estão defendendo o que é bom pra mim. Uhum. Porque eu sou uma minoria. Uhum. Porque vocês têm que olhar pra mim. O maduro tá dizendo, puxa vida, mas o que é bom pra todo mundo? Então, por exemplo, quando a gente fala de drogas, o imaturo, se ele é usuário, ele tá pensando, não, tem que legalizar, porque ele tá pensando nele. O maduro tá pensando, puxa vida, mesmo que eu use, me faz mal, a minha família sofre. É isso mesmo que eu quero pra todo mundo? Percebe a diferença? Uhum. O imaturo tá lá dizendo, não, é o aborto mesmo, vamos a favor do aborto. Mas se fosse a favor do aborto antes, ele não tinha nascido. Sim. Ele é a favor hoje porque ele já nasceu. Então, esse não é o bem de todo, esse é o bem dele. Talvez naquele momento que engravidou a namorada, ou ela que engravidou porque foi abusada. Sim. É o bem daquela pessoa, mas não é o bem de todos. Então, o imaturo sempre é egoísta. Ele quer ser servido, ele quer ser satisfeito. O maduro, ele vai desenvolver política pública pensando no bem da humanidade, pensando em todo mundo. Eu acho que é até uma mudança de mente também na escolha do candidato, né? Você tem que ter maturidade para fazer esse tipo de escolha, justamente pensando não naquilo que é bem para si, Sim. mas para o todos, Sim. né? E o bem para todos, a gente pode aprender muito com a Bíblia, porque Deus deu a vida para todos, né? Deus ofereceu perdão para todos, Deus
tá oferecendo a vida eterna para todos que se arrependem. Deus quer abençoar todos. Então, tudo na Bíblia é para que todos tenham uma vida boa, uma vida harmoniosa, uma vida pacífica, né? Os 10 mandamentos do Antigo Testamento não eram para aprisionar as pessoas, era para dar liberdade. Sim. Então, um trem, ele só é livre quando ele caminha por cima dos trilhos. As leis, os mandamentos, é como se fosse o trilho pra gente andar. Então, quem não obedece à lei vai preso. Quem não obedece vai pagar caro. Então, as leis não são ruins, elas são boas. Então, tudo que tá ali na Bíblia, a normatização, sabe, a direção, isso é o bom para a humanidade, é bem para a humanidade. Então, nós deveríamos olhar para a Bíblia e eu acho que esse é um tempo de reaprender com ela. É um tempo de aplicá-la novamente em todas as esferas da sociedade para que a gente tenha de novo uma vida pacífica, equilibrada, boa. Então, o maduro, ele vai ter esse olhar também. Sim. Acho que é isso aí. A gente já falou das características, né? Que é ser equilibrado, ser uma pessoa humilde, ter essa moderação aí na postura. A gente já falou as consequências na igreja e os atributos, né, que as pessoas maduras no ambiente da igreja também desenvolvem e também no aspecto da política. Eu acho que você tem uma frase que você falou na capacitação, já trouxe pra gente no culto também, e eu acho que seria legal trazer aqui que o imaturo, ele lida... O imaturo lida bem com o que é constrangedor e pontua o que é comprometedor. Maduro. Desculpa. É eu que puxei errado. Foi. O maduro, ele lida bem com o que é constrangedor, mas ele pontuou o que é comprometedor. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu não sei aonde tá, mas depois você pode pesquisar. Tem uma fala do Paulo Borges, onde ele trabalha o tema unidade. Sim. Né? Tem no podcast dele, no Spotify. Eu não sei aonde, mas tem um podcast que ele fala sobre unidade da igreja, alguma coisa, e ele esmiuça mesmo esse assunto assim, e tem muito para agregar mesmo nesse contexto político que a gente tá vivendo. Sim. É isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de assunto também, coloca aqui pra gente. Pra gente estar abordando aqui pra vocês. Sim. Ó, se você quer saber se você é maduro ou imaturo, dá uma checada ao seu redor, nos relacionamentos. Aos seus relacionamentos, ver se são saudáveis, se não são saudáveis, ver como que você lida com o feedback, como você lida com a crítica, ver como que você lida com o constrangedor, dá uma olhada ao seu redor e o seu próprio ambiente vai dizer se você é imaturo ou maduro. E se você chegar à conclusão de que você é imaturo, que você não fique desestabilizado ou que você desanime da vida. Não, pelo contrário. Busque a maturidade, sabe? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento espiritual, peça a Deus maturidade e Ele vai te dar. Você vai crescer e não tem nada mais libertador, não tem vida mais leve do que quando a gente tá nesse ponto da maturidade. A vida se torna mais leve, o fluxo é contínuo e você agrega e abençoa muito mais. Tem mais significado, tem né? Mais Porque significado. Você cria a sua identidade, sabe quem você é, para de depender da opinião dos outros e de querer corresponder às expectativas dos outros, né? Então é libertador mesmo. E se você tem dúvida, como a Keila falou, manda pra gente. Keila, obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Quer deixar uma palavra final ou já deixou tudo? Já deixei tudo. Depois, se você quiser, segue a Keila lá no Instagram, né? Ela tem compartilhado alguns vídeos também, trazido algumas sabedorias, algumas falas, alguns axiomas de liderança. Sim. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vamos junto. Keila, quem tá no Spotify pode fazer o quê? Compartilhar com o WhatsApp lá para todos os amigos. Listas de transmissão, envia para todo mundo. Dá para colocar no Stories também do seu Instagram. E se você tiver no YouTube, o que a pessoa pode fazer? Primeira coisa, curtir a página, seguir a gente, aperta lá o sininho para você receber todas as notificações. Se inscreva no canal. Se inscrever e compartilhar também, gente. Só pegar o link e mandar para todo mundo. Vamos compartilhar para que de fato a gente, sabe, tenha um ambiente de maturidade na nossa casa, um ambiente de maturidade na igreja, um ambiente de maturidade no trabalho. Então compartilhe o máximo que você puder para que a gente possa criar ambientes de mais maturidade. Combinado? Sim, combinado. Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.